queridos. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Mais uma vez, mais um domingo, entrando na sua casa com a sua permissão, para nós aprendermos um pouco da palavra do Senhor através da escola dominical. Está aqui do meu lado nosso professor Bertoldo. Paz, Senhor. Professor José. Paz do Senhor, pastor. Nós estamos aqui prontos a aprender um pouco do Senhor e aprender com você também nesta manhã. A aula passada de número 11 nós falamos do relacionamento entre irmãos, entre os irmãos da nossa igreja, da nossa congregação. E hoje nós iremos falar de um relacionamento entre família. Esse é o tema da nossa lição de número 12. Ela nos diz o seguinte: a conduta do crente em relação à família. Qual é o comportamento do crente cristão no ambiente familiar? É isso que nós vamos comentar nessa manhã, né? E contamos com a sua colaboração. Vamos fazer uma oração inicial. Professor Bertoldo, por favor. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui, nesta rica oportunidade de propagar a tua palavra, as tuas escrituras, o teu ensinamento. Apresentamos a partir deste momento esta aula, esta escola bíblica, que o teu Espírito Santo possa vir nos dar discernimento, possa vir dar as diretrizes desta aula. Toma, meu Deus, os professores que aqui estão, que o Senhor possa, meu Pai, repreender o espírito da dúvida, que o Senhor possa repreender o espírito do engano, e que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de conduzir esta aula. Senhor, meu Deus, nos dá uma manhã de aproveitamento, de ensinamento, que nós possamos estar cada dia mais embasados. A tua palavra nos adverte que o povo perece por falta de conhecimento e que nós possamos não ir nessa mão, mas ir justamente na contramão, entendendo os teus desígnios, os teus projetos, os teus propósitos. Senhor, meu Deus, isso nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A conduta do crente em relação à família. Qual é o comportamento do cristão no ambiente familiar? Irmãos, hoje quando nós falamos de família, nós vamos ver que existem várias correntes que tentam distorcer a conduta ou a família que foi criada por Deus, o modelo de família. E é isso que nós vamos falar nesta manhã. Nós como cristãos, nós não podemos aceitar os conceitos de família que a mídia tenta nos introduzir, tenta nos falar. Nós não podemos aceitar esse conceito de família que atores, atrizes, pessoas influentes ou se dizem formadoras de opinião, né, que tentam introduzir na nossa mente um conceito de família que não é aquele que a palavra do Senhor nos ensina. Então nesta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é o conceito de família cristão? É cristão. Conceito de família cristão, é isso que diz a lição que nós vamos ler. Se eu tenho a palavra do Senhor como bússola na minha vida, se eu tenho ela como regra de fé na minha vida, é claro que eu vou obedecer os conceitos, eu vou obedecer aquilo que ela me ensina, fala para mim sobre família. Sobre família. O Salmo de número 119, versículo de número 105, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. É ela que nos direciona. É a palavra do Senhor que clareia a nossa vida, o nosso caminhar. Tá certo? Então no textual, ele nos diz o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios 5, versículo de número 31. Quando Paulo fala este versículo, irmãos, ele não fala palavras jogadas ao vento. Ele já viu isso aqui na palavra do Senhor. Nós vamos ver essa mesma passagem, esse mesmo versículo, essas mesmas palavras ditas por Deus no Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 24.
Deus falando sobre o conceito de família, já lá no Gênesis. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus falando exatamente essas palavras que o Pai falou lá no Gênesis. Ele fala em Mateus 19, no capítulo número 5, falando sobre casamento e falando sobre divórcio. Ele fala exatamente estas palavras. Então, Paulo pega esse gancho e fala: deixará, pois, deixará o homem seu pai e a sua mãe. E quando ele fala homem, existe uma profundidade nisso aqui. Homem quer dizer não menino, não adolescente, não criança, é homem. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, a sua casa, e iniciar a uma mulher. O que quer dizer esta palavra homem? Está falando de maturidade, está falando de responsabilidade, né? Eu, para casar, quando falamos, está falando homem e mulher. Vamos falar claro sobre isso. Eu, para casar, para assumir um compromisso desse, eu tenho que ter a maturidade, tenho que saber exatamente o que eu quero, tenho que ter as responsabilidades que uma instituição dessa requer de mim, requer de você. Tudo isso tem que estar no contexto da minha vida. Eu tenho que saber disso, irmãos. Casamento não é coisa, não é coisa besta, é coisa séria. É coisa séria. Aí nós temos que levar a sério. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isso é a instituição da família para a glória do nome de Deus. Monogâmico, um para o outro, um homem e uma mulher. Monogâmico. Heterossexual. Voltamos para o que as pessoas que tentam distorcer os conceitos familiares, né, tentam introduzir na nossa vida, no nosso cotidiano. O casamento bíblico, ele é heterossexual, homem e mulher. Não existe casamento com um sexo. Isso não é para Deus, não. É heterossexual e indissolúvel. Por isso que nós precisamos ser homens, mulheres, maduros e responsáveis. E saber que o casamento, ele dura a vida toda. Ele dura a vida toda. Não é eu casar hoje, daqui a um mês eu me separar. A palavra diz que ele é indissolúvel. Mas pastor, diz a palavra que existe uma brecha. Se você for olhar direitinho, Jesus vai falar sobre isso. No capítulo de número 19 que nós citamos aqui. Quando ele fala dessa brecha, ele diz que foi a lei de Moisés, as palavras de Moisés. Para Deus, o casamento é indissolúvel. É para a vida toda. Amém? Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo número 5, versículo de número 21 ao 33. E o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a sacrificar, purificando-a, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos, amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem a ama, a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja,
porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4, diz: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. O objetivo da nossa aula, o objetivo geral, é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Objetivos específicos é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo e orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Tá certo? Essa é a nossa lição nesta manhã. Essa lição ela foi dividida em 3 pontos. Ela fala sobre a conduta do crente como marido, a conduta da crente como esposa e a conduta do filho, a conduta do crente como filho. Professores, quando nós lemos essa passagem bíblica, nós vemos que existem algumas controvérsias, e eu vou colocar de novo essas pessoas que advogam contra a família cristã. Eles dizem que Paulo ele foi muito machista. Essa é a palavra deles. Paulo é machista. Paulo coloca a mulher no nível abaixo do homem. A pergunta para vocês é a seguinte: Paulo é machista? Ele foi machista? Ou ele só quis colocar os papéis organizados? Vamos lá. A paz do Senhor a todos. Deixa eu pegar esse gancho aqui do pastor, já eu passo a bola para o nosso diácono José, respondendo a pergunta do nosso pastor. Se eu creio num apóstolo dos gentios, né? Não houve um apóstolo mais liberal do quórum dos apóstolos que o apóstolo Paulo. Não houve. Você vê que o apóstolo Paulo ele já tratava de causas que para os 12 em Jerusalém era um escândalo, e Paulo tratava abertamente: circuncisão, da questão da comida e tudo mais. Se eu creio num apóstolo machista, eu estou crendo num Deus machista, e isso não acontece. Eu estava essa semana, por ironia do destino, né, como diz aí o povo aí fora, não existe destino, a gente vive a regra da vontade direcionada e permissiva de Deus. Aprove ao Senhor, nessa semana eu estudando a Bíblia com a minha irmã, e pegamos numa parte em Deuteronômio, onde Deus dá diretrizes a Moisés sobre a viúva. O que tem a ver a viúva com... Você vai entender. Deus diz lá a Moisés que a viúva, quando é viúva nova, ou seja, o marido morre, ela ainda sendo nova, não tendo filhos, o irmão a tomará como esposa, e diz lá, e fará o papel de esposo, fará o papel de cunhado. Aí eu dizendo para minha irmã, ela perguntando, mas por quê? Porque o projeto da lei, já no Antigo Testamento, numa sociedade, na época assim, a sociedade era machista, mas nosso Deus não era. O projeto da lei já no Antigo Testamento era o cuidado, era o trato. Deus já cuidava das mulheres naquele tempo, para não deixar ela abandonada, ela morrer de fome, ela é desamparada. E essa mesma aplicação de amor que foi retratada na lei do Antigo Testamento, é retratada na lei com Cristo Jesus. Então Paulo não foi machista ao dividir papéis do homem e da mulher para com a família, no ambiente familiar. Ele simplesmente mudou os pingos nos is. E com inspiração e instrução do próprio Espírito Santo de Deus. Você vê que Cristo ele sempre vai falar nos seus ensinamentos, no princípio não foi assim.
olha, fizeram assim, sensado, mas no princípio, aí ele ainda, na condição de Deus, que Cristo sempre foi Deus, 100% homem, 100% Deus, olha, ouviste dos antigos tal mandamento, mas eu, porém, vos digo agora, eu estou determinando. Então nós vemos a atitude do apóstolo Paulo a deliberar papéis, nós vemos isso não só do apóstolo Paulo, nós vemos Pedro deliberando, nós vemos o pastor Tiago dando demonstrações acerca do casamento. Então seria o que? Nós teríamos um coro de apóstolos todos machistas? Não. Nós temos um coro de apóstolos relatados na Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, dando as devidas tarefas de marido e esposa. Só para fechar, quando você vê submissão da mulher ao marido na Bíblia Sagrada, não confunda com subserviência. Os apóstolos não escreveram subserviência, escreveram submissão. E submissão, nós temos a todo mundo, nós temos submissão ao nosso patrão, nós temos submissão às nossas autoridades constituídas. Paulo fala, submissão não é subserviência. E eu lhe digo de antemão que a tarefa dada ao homem na condição de marido ainda é mais a funda do que a submissão. Porque a mulher foi dada a tarefa de ser submissa, mas a do homem foi de amar, e nós vamos ver isso no decorrer da aula. Amém. Diácono José. A paz do Senhor a todos. Ainda continuando no mesmo assunto com relação se Paulo, a pergunta do pastor, se Paulo foi machista quando escreveu esta carta, por hipótese alguma. Paulo não foi machista. Isso é uma questão de zelo, porque todos aqueles que em toda a história da humanidade que quiseram mudar aquele padrão criado e estabelecido por Deus para a família, o resultado sempre foi catastrófico. Por isso nós temos hoje uma sociedade doente, filhos doentes, casais que não mais se entendem, não se amam, não se respeitam. São pouquíssimas as famílias que convivem, que dividem o mesmo lugar, o mesmo espaço, o mesmo lar, mas que vivem realmente como família. Porque Deus, a família é uma instituição que não nasceu no coração do homem, mas no coração de Deus. Não foi o homem que disse para Deus que necessitaria e queria uma mulher, mas foi Deus que viu que o homem precisaria de uma adjuntura, e isso Deus o fez, e Deus deu para o homem, e ali formou o primeiro casal, o que Deus abençoou, e ali deu início a essa instituição chamada família. Só que Deus, Ele deixou normas para aquele casal cumprir, obedecerem e ensinarem aos seus filhos, e assim sucessivamente, para que não viessem perder aquele padrão original. Então, quando o apóstolo Paulo ele está falando sobre a submissão da mulher, ele também está falando que o homem deve amar sua esposa. Quando eu expresso não com palavras, mas com maneira de tratar, de cuidar, de zelar minha esposa, trato ela com carinho, com respeito, eu tenho de volta essa honra que ela me dá, de eu comandar o meu lar como sacerdote, tomar as decisões e ela me obedecer não por imposição, porque machismo não é de Deus. Nós vemos que Paulo, na realidade, ele equiparou. Ele equiparou tanto a mulher como o homem. Ele deixou ela no mesmo nível que o homem. Nós vamos ver mais na frente como é que era antes, que era desorganizado. Mas Paulo chega e equipara, deixa o homem, né, e a mulher no mesmo nível e organiza com papéis diferentes. Essa é a grande diferença. As pessoas que falam sobre a família, né, eles têm esse pensamento de que Paulo foi machista, que Paulo colocou a mulher submissa. É o tema que nós vamos ver logo mais à frente. Mas nós vamos ver que Paulo somente delineou papéis.
E é isso que nós vamos começar. No primeiro ponto, nós vamos ver a conduta do crente como marido. Olha os papéis onde Paulo organizou. Diz o seguinte, no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos analogia referente ao marido, o papel do marido como líder da família. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Jesus é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, Jesus é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. A relação dentre o lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O que os irmãos podem me dizer sobre isso? Quando eu falo de cabeça, eu falo de comando, por exemplo, eu falo de comando cognitivo do nosso corpo. De onde é que emanam as nossas emoções? De onde é que emanam os nossos pensamentos? De onde sai o comando para andarmos, botar um pé à frente do outro, ou abrirmos a boca, ou fecharmos os olhos e por aí vai? Sai da cabeça. Quando ele fala de cabeça, ele fala de controle. Ele fala de concentração de emoções. Fala de racionalidade. Fala de centralidade. E tudo isso está detida ao homem. Então o irmão Bertoldo está dizendo que a mulher não pensa? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a palavra está me mostrando é que tudo isso vai se concentrar em divisão de papéis no homem. Irmão José, professor José, no mesmo ponto, no outro parágrafo, ele diz que o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu objetivo, bem-estar. Aí nós voltamos, a pensar sobre essas pessoas que tentam derrubar a família. Nós vamos ver que para o homem ele é mais requerido do que dado. Mais requerido. Nós somos mais cobrados. Quando ele diz o seguinte: o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. Pastor, quando Deus deu essa missão ao homem, vamos voltar aqui. Toda instituição, seja empresa, onde é formado grupos, geralmente é levantado um líder. Se é um grande grupo, se é um pequeno grupo. E é escolhido. Como aquilo que é escolhido pelo homem, o homem é mutável, só que é imutável é Deus. Hoje escolhe um líder, amanhã troca, bota outro, se é homem, se é mulher. Porém, Deus ele é imutável, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Quando Deus criou a família, ele escolheu o homem como líder dessa instituição. E isso perpetua o homem como líder dessa instituição. Porém, essa liderança do homem na família não é ele usar de abuso de autoridade, mas exercer autoridade com amor, cumprindo os seus deveres que a ele foi dado, de amar a mulher, de cuidar da mulher, de zelar a mulher, de respeitar a mulher. Esse é o papel do homem. Se preciso for, como diz a palavra, assim como Cristo, que expressou seu amor pela igreja, dando a vida pela igreja, que o homem também se sacrifique pela esposa para o bem-estar dela. Porque quando a esposa ela é bem amada, naturalmente ela também ama o seu marido. Isso não é uma troca de favores. Isso é quando cada um cumpre o seu papel. Quando Deus criou o homem, ele deu a função de
liderar a família, mas ele também deu à mulher a função de educar e de ser adjuntora, de estar ali para auxiliar o marido e não se impor. Agora, no mundo, né, no mundo secular, eles pregam a inversão de valores, onde agora a mulher faz o papel dos homens e os homens faz papel das mulheres, mas isto é antibíblico, e quando se procede assim, há a consequência e causa todo esse caos que vive a sociedade, porque a família é a célula madre da sociedade. Quando a família ela segue esse padrão bíblico, esse padrão divino é aplicado, daquela família surge ali, nascem os filhos que se tornarão membros da sociedade. Filhos saudáveis, sociedade saudável, família saudável, sociedade saudável. Só quando nós voltarmos a dar à família o padrão original dado por Deus, é que aí sim nós podemos dizer que teremos uma sociedade saudável. Professor Bertoldo, liderar, ele não está meio conturbado, não. Tem pessoas que acham que liderar é mandar, é impor, né? Na família é assim. Não. A maior virtude de um líder é dar exemplo. Você vê que todo bom líder, de qualquer instituição, na sua empresa, na sua escola, o líder da sua classe, todo bom líder, ele é marcado pelo exemplo. E se a gente for olhar ao pé da Bíblia Sagrada, qual é o nosso maior líder? Não é Cristo? Está ele bem aqui. Não é Jesus Cristo? E qual foi a maior pessoa que deu exemplo? Foi o próprio Cristo. Ele sempre eu faço para que lhe sirva de exemplo. Da mesma forma que o chefe de família, o líder da casa, o homem, o pai, o esposo, ele tem que dar exemplos para exercer sua autoridade e liderança. O pastor João Rico Palharia, ele tem uma ilustração muito linda sobre a questão de liderança, sobre exemplo, que ele um pai pede o pai para levar o carro para a oficina e consertar e buscá-lo no trabalho depois. Só que o filho desvia o caminho, vai para uma festa, de lá toma outro rumo. O pai fica esperando horas e horas e horas até o filho aparecer e um serviço ainda não feito. E o pai pergunta, por que você demorou? Não, porque o mecânico demorou, e ele percebe que o filho está mentindo. Ele para o carro, eu vou ir para casa andando. Mas pai, por que o senhor está chateado? Não, eu vou me lembrar de onde eu menti na sua frente para que você esteja mentindo agora para mim. Né? Então essa atividade de liderança, para que eu exerça a minha liderança com maestria dentro da minha casa, exercendo a minha qualidade de pai de família, de chefe de casa, de cabeça do lar, de cabeça da minha esposa, eu tenho que dar o exemplo. Eu não posso requerer que meu filho não minta se eu minto. Não é como aquela velha história, diz aí pro galego que eu não estou aqui não, diz que eu saí. A criança vai crescer vendo aquilo e vai tomar exemplo. E a esposa vai fazer do mesmo jeito. E por aí vai, é um efeito em cadeia, é um efeito dominó. Então, quando eu exerço a minha liderança, eu não sou aquele cara autoritário, eu sou o que dou o exemplo. Glória a Deus. Aleluia. Fechando esse subponto, falando ou endossando as palavras que o irmão Bertoldo e o irmão José falou, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. Como é que Cristo lidera a igreja? Exatamente assim. Exatamente desse jeito. E ele ainda vai dizer, observando o absoluto bem-estar. Bem-estar. Cristo sempre quis que a sua igreja estivesse num estado de bem-estar. O pai de família tem que zelar por isso, para que a sua casa esteja num estado de bem-estar. O marido ele tem que tratar a sua casa de forma fidedigna, essa é a palavra. Não deixando faltar nada, não deixando faltar nada de forma material, o alimento, por aí vai, mas ele também não pode deixar de faltar o amor, a educação, a presença. Né? Porque tem gente que bate no bolso, está aqui. Vamos falar tudo sobre isso. Né? Vamos falar. O segundo subponto, o amor como um elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Que amor é esse?
Que amor é esse que Paulo está falando? Amor como Cristo amou a igreja. Qual foi a palavra que ele usou? Olha, o amor de Cristo ele é um amor sacrificial. Já começa daí. É um amor sacrificial. Veja o quanto Paulo cobra, ou a palavra cobra dos homens. Presta atenção, aí. Sendo aquele, olha, a gente pode entender até que ponto Cristo amou a igreja. Começa a entender o que é que Cristo renunciou. Trono de glória, majestade, se fez homem, obedeceu até morte de cruz, já ao ponto de se sacrificar, né? E a gente, quando a gente bate no sacrifício, aí muitos homens estão entendendo que não, se for preciso na hora de um assalto eu dou a vida por ela. É aí também, mas não para só aí. É pouco mais. É um pouco além. É um pouco além. Olha, a gente vê, por exemplo, eu sou filho de pai separado, né? Cresci dentro da igreja, minha mãe me ensinou nos caminhos do Senhor, devo muito à minha mãe a educação que eu tive, né? Qual era o grande problema que existia? Porque, por exemplo, eu não deixo minha pelada, eu não deixo meu futebol, não se abre mão de nada. Cristo abriu mão de tudo pela igreja. Ele amou ao ponto de abrir mão. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade, eu vou ter que abrir mão. Se eu não quero abrir mão, não caso. Paulo dá conselho que fique só. Paulo aconselha, então fique só, meu chapa. Aí você vai ter a sua vida do jeito que você quiser. Mas a partir do momento que eu assumo a responsabilidade com aquela moça que vai ser a minha esposa, a mãe dos meus filhos, eu assumo a responsabilidade de homem, como o nosso pastor destrinchou no começo da aula. Não é homem só do sexo masculino, é homem de cabeça, é homem de maturidade. Se eu assumo isso, eu já tenho que ter a consciência que eu vou abrir mão de muitas coisas e que eu vou ter que amar de forma sacrificial. Eita Jesus. Irmão José, ainda no parágrafo aqui que nós estamos lendo, assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças, imposições e autoridades. E assim, Me diga uma coisa, essa liderança ela tem que ser alicerçada no amor. no amor. O amor é a base para tudo. O amor é a maior arma para vencer todo mal. Para vencer tudo, o amor vence tudo. Veja que Deus, Ele é o soberano em tudo, e Deus, Ele é amor. Né? O amor vence tudo. E essa liderança, quando ela é exercida dentro dos princípios bíblicos, ela é exercida com amor. Então, esse amor é um amor incondicional. Ele não está preocupado no que ele vai ter em troca. Assim como Cristo nos amou, sem nós sermos merecedores de nada, sem dar nada para Ele, o que nós tínhamos era uma vida de pecado, de iniquidade, mas, no entanto, Ele nos amou de uma tal maneira que Ele deu a vida dele. E não estou recitando a passagem que Deus deu ao seu Filho, mas que Ele deu a própria vida por nós, nessa expressão de amor. Assim também, que a liderança do homem como sacerdote do lar seja exercido com amor. Tudo que ele faça seja para o bem-estar da família, da esposa. Porque aquilo que o homem planta, ele ceifa. Se ele exerce uma liderança com amor, todos vão estar honrando ele, respeitando ele, obedecendo a ele também com amor. E não porque ele vai impor, eu sou o homem da casa, eu que decido, eu que tomo decisão, aqui a palavra aqui é minha. Não. O casal, eles se unem, formam uma só carne, então tudo que ele vai resolver do lar, tem que haver o diálogo. E o diálogo não é só um falando e outro ouvindo e obedecendo. É trocas de ideia, a exposição das ideias. Ora, se o marido, ele como sacerdote, ele toma as decisões, mas se a ideia que a mulher expôs, ela é uma ideia melhor que a do marido, ele como sacerdote vai tomar a decisão, mas em cima da ideia da mulher. Por quê? Porque os dois estão buscando o que é melhor para si. Uma liderança no amor. No amor. É daí que vem, se a gente olhar em produção, você vai ver os pilares da construção da família.
heterossexualidade, monogâmico, indissolúvel, mas tem um quarto, o monossomático. Os dois são uma só carne. É por isso que os dois têm que... E é engraçado que a Bíblia pergunta, né? Andarão juntos, estando em discordância? Não tem como. Não. Terceiro subponto, irmãos, o cuidado do marido à esposa. Eu vou ler todo esse subponto, então nós vamos pensar um pouquinho. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica em proteger a esposa, em prover-lhe uma vida digna, né? Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Está vendo que não é só essas, né? Tal demonstração de amor deve ser sincera em público, quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Esse amor, ele é só com palavra, ele tem atitude, tem prática? Como é que é esse negócio aqui, irmão doutor? Eu costumo dizer que de todos os sentimentos, amor não é sentimento. Para mim, amor não é sentimento. Não é sentimento. Não. Primeiro de tudo, é tido logo na cabeça, essa coisa que foi construída na sociedade. Aí o coração que eu vi, o coração bateu forte, acelerado, é amor. Não, isso aí não é, isso aí é ansiedade. Tem que procurar um médico que está com pressão alta. Né? A concentração das nossas emoções está no nosso cérebro. Então logo o amor é racional. É razão e tudo mais. E este amor é pautado, demonstrado e expressado em forma de atitude. Olha, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ficou aí? Morreu aí? Ficou dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu filho. Aí vem a atitude logo após. Então, se o marido diz que ama a esposa e a esposa ama o marido, esse negócio não pode terminar no eu te amo. Tem que ter atitude, ele tem que demonstrar que ama, ela tem que demonstrar que ama. Da mesma, a gente não ama os nossos filhos? A gente diz que ama e a gente demonstra. A gente dá o melhor, a gente cuida quando adoece, a gente leva para o colégio e traz, a gente não demonstra que ama os filhos da gente. A mesma coisa tem que acontecer com os cônjuges. Se eu digo que amo, eu tenho que demonstrar. Porque se a minha... Ora, Martinho Lutero já diz, a palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta. O marido, dentro do conceito bíblico, ele precisa não amar só nos bens, nos seus bens materiais, mas também no seu tempo, disponibilizar o tempo para a família, o seu tempo para com a esposa, entender que o marido ele sempre será o eterno namorado da sua esposa. Aqui a palavra, como foi dito, isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões, só prover o lar, nas coisas materiais, mas igualmente ao afeto. O apóstolo Paulo diz que o homem deva pagar a devida benevolência à esposa e de semelhante modo a esposa pagar devida benevolência ao esposo, não se privar um ao outro. Isso implica que o marido expressa o seu amor como líder da família, o seu amor pela esposa, suprindo as coisas materiais, mas suprindo também nas sentimentais no amor. Cuidar de uma forma em geral. Entendo, para a gente não deixar nenhuma dúvida. A gente está se referindo muito ao marido, não é dizendo que ame, que dê a vida, que seja amoroso. Sim,
Mas entenda que muitas das vezes o cuidado, o amor, a liderança, ela é expressada muitas vezes, não. O marido ele tem que... Agora, entenda, a responsabilidade que é dada ao marido vai além de muitas coisas. Então, quando ele vê o bem-estar e ele diz não, e não a isso, não aquilo, também tem que ser a expressão do cuidado. Eu quero isso, não dá. Não posso. Não é agora. Ele tem que ter esse equilíbrio. A gente não está aqui querendo que o varão da casa seja aquele Maria Mola. Não é isso. Né? Você ama seu filho, mas nem você dá tudo a ele. Tem um limite, tem que haver esse equilíbrio. Quando ele se esperneia, você dá, se dá, infelizmente, meu querido, você está fazendo errado, minha irmã, meu irmão. Então, a relação marido e esposa também tem que haver um limite de sim e não. Então, quando o varão, ele como o irmão José falou, mesmo que em cima da ideia seja da esposa, e que muitas das vezes a mulher tem ideias melhores do que a nossa, porque o bicho de mente criativa é a mulher, mas a decisão final é do varão, porque a responsabilidade cai sobre os ombros dele. Isso é uma forma de governo familiar, meu amado. Da mesma forma que o presidente governa a nação, que o prefeito governa a cidade, você governa a sua casa. O secretário do prefeito, por exemplo, dá uma ideia mirabolante. O prefeito abraça, olha que ideia legal, mas dá errado, cai nos ombros do secretário? Cai nos ombros dele. É a mesma coisa sua. A ideia pode ser a melhor, a mais linda possível, mas se deu errado, é sobre os seus ombros que Deus vai cobrar. Tudo que o Bertoldo falou está na atitude do homem. O homem tem que ter atitude, tem que ter atitude com a esposa. E apesar de tudo isso que nós falamos, ainda tem uma palavrinha que diz o seguinte, que o homem é sacerdote da mulher, sacerdote da casa. Para você ver o quanto de nós é cobrado, irmãos. O quanto de nós é cobrado. Nós temos que dar o exemplo na nossa casa como sacerdotes, irmãos. Como sacerdotes. A esposa, pelo menos de vez em quando, os filhos têm que ver que o sacerdote da casa, ele lê a Bíblia, que o sacerdote da casa, ele ora, que o sacerdote da casa, ele é capaz de explicar um versículo para sua esposa quando ela tem alguma dúvida, tá certo? Tudo isso são papéis do homem na ajuda à sua esposa. E as mulheres estão, aplaudindo, né? Porque nós só estamos falando do homem. Agora vamos entrar para vocês agora, tá certo? Vamos entrar. Sim, pode falar, pai. Nessa parte, esse outro parágrafo aqui, tá assim: tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viveram. Ou seja, às vezes o casal ele pode viver diante da sociedade uma aparência de felicidade, de união, de paz, de harmonia, ou seja, um amor sincero. Porém, quando está dentro do lar, o comportamento é outro bem diferente, né? Aí há o destratamento, os autoritarismos, os machismos. E não é isso que a palavra de Deus ensina. É que a maneira que nós fomos em casa, ser também fora, e vice-versa. Não podemos ter duas personalidades. Lá fora eu sou uma pessoa, sou um tipo marido amoroso, carinhoso, romântico, mas em casa sou aquele marido grosseiro. Não. Então, como foi dito, a base para tudo é o amor. Glória a Deus. Então vamos entrar na parte das mulheres, das nossas esposas. Segundo ponto, a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Olha o primeiro subponto. O conceito de submissão cristã. Agora aqui vai bater, né? As escrituras ensinam a sujeição de uns para com os outros no temor de Deus. Que é essa sujeição aí? A palavra vai dizer lá em Filipenses que nós não atentamos propriamente só para o que é nosso. Isso é Filipenses 2. Mas também para o que é do outro. Tendo cada um como superior a si mesmo. Então eu tenho
o meu pastor como meu superior eclesiástico, e ainda que ele não fosse meu pastor, eu teria que ter meu irmão como meu superior. Já parte daí. Então, se eu tenho que ter essa mutualidade de submissão uns aos outros com terceiros, que dirá convivendo na mesma casa. Aí você multiplica aí ao quadrado, que esse temor, esse princípio de temor e de submissão é bíblico, não só para marido e mulher, mas para com a sociedade, a comunidade cristã em si. Então, ele vai dizer aqui, ó, uns para com os outros, temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. Foi o que falamos um tópico atrás. Da mesma forma que eu sou superior, que eu sou submissa ao meu patrão, da mesma forma que o filho é submisso aos pais, a esposa, eu não falei mulher, a esposa é submissa ao seu marido. Eu vou completar aqui o parágrafo para que o professor José também dê a sua opinião, tá certo? As Escrituras ensinam a sujeitão de uns para com os outros no temor de Deus. Tá? Nesta perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Irmão José, o que é submissão? Submissão, primeiro, é a obediência. Isso. Porém, não uma obediência que é sobre imposição, mas é uma obediência racional. É uma questão de conhecer a sua posição naquela instituição, no caso da família. Em uma empresa existe uma hierarquia e cada um é submisso ao outro, aquele que está numa posição mais elevada, mas como ser humano todos são iguais. Todos são empregados ali para a empresa. Diante do patrão, todos são empregados. Mas cada um tem uma função. A palavra diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. E quando a mulher, ela tem a consciência de que o marido ama, o marido honra, o marido respeita, o marido se doa para o bem-estar dela, aí ela se submete a fazer a vontade, o desejo dele, não porque ele esteja impondo, mas é algo espontâneo que ela faz com amor. Tudo que ela faz para ele é com amor. A honra do homem começa pela mulher. A mulher que não honra seu marido, ele não tem honra com ninguém. Porque, às vezes, como é até dito uma frase que diz, que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Há sempre uma grande mulher. Porque é através da mulher que o homem torna-se conhecido e honrado e respeitado. Na medida que o homem está ali diante do público e vê a maneira como a mulher trata e honra o esposo, chama a atenção de todos e todos começam a honrar. Agora, quando a própria mulher é insubmissa e desonra o marido, e principalmente publicamente, esse homem também ele não... Bertoldo, Pois não. Submissão. Eu entendo que a mulher, ela tem o papel dela de ajudar o esposo na sua missão. Por isso que essa palavra está aqui, ó, submissão. De quem é a missão? Da esposa. Do esposo. Perdão. A missão é do esposo, mas a esposa, ela tem esse papel de estar do lado do esposo, ajudando nesta missão para que elas venham se cumprir. Se a gente for na etimologia da palavra, submissão ela deriva de duas. Sub, que é sempre abaixo. Missão, ela está abaixo de uma missão. Ela está abaixo de uma... Ela tem um papel a desempenhar. Se a mulher cristã, a esposa cristã, ela entendesse quão importante é o papel dela na sociedade, na obra de Deus, no reino de Deus, nós tínhamos uma sociedade muito saudável.
Nós devemos essa inversão de papel, como foi falado no começo da aula, a mídia neomarxista, ao eufemismo, ao feminismo desenfreado, que está trazendo essa inversão de valores. Quando a gente fala de submissão, quando a gente fala, não, mas submissão, não, isso fere os direitos são iguais. Não são. Nunca foram e nunca serão. Nem olha, em nenhum momento. Em nenhum momento. Até a própria lei, ela trata os iguais como iguais, os desiguais como os iguais. O pai é a mesma autoridade que o pai tem, a mãe tem. Mas quem é que tira 6 meses de licença? É a mãe, o pai só tira 3 dias. Você está vendo como os direitos não são iguais? Olha, isso é tão importante saber que toda sociedade que tem, por exemplo, vamos tratar de números aqui, vamos falar de renda per capita, de sociedade desenvolvida, a mulher não entende o seu papel. Vou fechar com um exemplo. Nós temos na Inglaterra, a soberana chefe de Estado lá, a Rainha Elizabeth II. Ela é soberana do país, ela é chefe de Estado daquela nação. Ela é rainha de todo o Reino Unido. Ela é rainha da Grã-Bretanha, ela é rainha da Inglaterra, que é um país, ela é rainha da Grã-Bretanha, que é uma ilha, e ela é rainha do Reino Unido porque é um aglomerado de ilhas. Escócia, Irlanda do Norte, por aí vai. Ela é soberana, ela reina absolutamente. Mas quando ela casou com o seu consorte, príncipe Philip, ela no ato da cerimônia, ela fez questão de dizer que a este ela aceitava como esposo para amar, respeitar e obedecer. Então, no trono, ela reina absoluta. Dentro de casa, ela obedece ao esposo. Nós não podemos confundir essa submissão com sujeição, com subserviência. Não, isso não podemos. Porque quando aceitamos isso aí, estamos infringindo a palavra de Deus, que não é assim que ele nos ensina. O comentarista diz o seguinte, irmão: portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária, de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso não há depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Não vou perguntar a idade do senhor, porque eu não vou entregar meu pastor, mas como era a sociedade há 30 anos atrás? Como era a sociedade há 40 anos atrás? Não era uma sociedade mais saudável do que esta? Os valores não eram mais preservados? Eram mais preservados. E nós tínhamos uma sociedade mais saudável. Então, hoje nós vivemos uma sociedade onde tudo é bullying, onde tudo é preconceito, onde tudo é discriminação, onde tudo fere os direitos humanos. Nós vivemos uma sociedade muito melindrosa, muito cheia de não mitólogos. Por quê? Porque não estamos preservando os nossos valores. E quer queira ou não, os valores da nossa sociedade são valores cristãos. Não vivemos ainda num país cristão. Devemos sim preservar nossos valores, porque além de valores, eles são palavra de Deus expressa aqui, ó. Tá aqui, eu não posso fugir disso. Exatamente. São os conceitos, o conceito bíblico. Os princípios bíblicos são inegociáveis. São. Não tem negociação. Está aqui para ser cumprido mesmo. A sociedade ela quer empurrar de goela abaixo a questão de várias famílias. Não, ele tem família de todo jeito aí. Tem a família, ele com ele, ela com ela com ele, mas é um negócio feio. Irmãos, não é. Cristo já vem dizendo, ó, no princípio, vou dizer o que eu falei no Cristo da aula. Não vês que o Senhor fez macho e fêmea, fez Adão e Eva, ele não fez Adão e Evas, ele fez Adão e Eva. Então é aqui, o padrão é esse. Ah, mas Deus ele é muito bitolado a padrão. Eu não devo não, ele não me deve satisfações não, ele faz o que ele quer como ele quer. E detalhe, é a imagem e semelhança dele, então eu não posso fugir disso. O segundo subponto fala para mim e para você sobre a condição da mulher cristã. Nós já falamos sobre isso aqui no começo, o irmão já deu umas pinceladas, mas eu vou ler para que a gente fique na nossa mente. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem.
Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Aí Paulo entra com esse ensino, meu irmão, para colocar no seu devido lugar, né, organizar. Aí diz o seguinte: no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Você vai ver em Gálatas 3:28. E ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação, irmão Bertoldo. Portanto, a mulher cristã desfruta plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 3:28. Olha para você entender. Faltam 5 minutos aí. Já. Se cair, a gente tem como voltar, irmão? Vamos então voltar. Pronto. Se cair a transmissão, não vá varrer casa agora, não vai mexer na panela, não. Você só espera 2 minutinhos que a gente volta com a transmissão. Mas olha aqui para você ver. A sociedade judaica, que vivia lá na Mesopotâmia, já se mostrava ainda à frente do seu tempo com a grega, que por nós, homens da modernidade, nós temos os gregos como a fonte dos pensamentos, né? A aristocracia grega, que nasceu lá com Platão, Sócrates, Aristóteles e tudo mais. Mas olha como era que ela tratava as mulheres lá, de forma inferior. Para que você entenda, nem direito à educação a mulher tinha na sociedade grega. Na sociedade judaica já era melhor. Ela era tratada como secundária, mas não era como inferior. Eu dei o exemplo no começo da aula, que se ela fosse viúva, ela já tinha uma lei que a amparava. No Novo Testamento, Cristo ainda enaltece ainda mais, bota de igual. Olha, ele vai dizer: onde estiver 2 ou 3, eu e a lista me farei no meio. Por que Cristo vai dizer isso? Se a gente tem consciência hoje que Cristo é onipresente e está em todos os lugares. Porque uma reunião no templo ou na sinagoga só era contada a partir de 10 pessoas, e se fosse homens, se fossem 9 homens e uma mulher, não tinha reunião. É verdade. Então o Cristo está dizendo: não precisa ter, não. A mulher é componente. Se tiver 5 homens, 5 mulheres, eu estou no meio. Se tiver 2 mulheres e 1 homem, eu estou no meio. Se tiver 3 mulheres, eu estou no meio também. Então é um patamar de acesso igual, tanto para o homem como para a mulher. Glória a Deus. Professor José. Lá em Gênesis, no capítulo 3, o Senhor, quando a mulher ela deixou ser levada, enganada pela serpente, ele diz que multiplicaria grandemente a dor de sua conceição, e com dor terás filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Glória a Deus. Então, quando Deus, como disse, no princípio não foi assim. Deus criou macho e fêmea, Deus deu direitos iguais. Como a mulher se deixou ser enganada pela serpente, foi ela que errou e não o homem, e Deus tirou esse direito. Mas Cristo, ele não veio para restaurar? Então, quando Cristo veio, ele veio também devolver à mulher esse direito igual, do homem com a mulher, porém, cada um na sua posição para aquilo que foram criados. Essa divisão de papéis, para que você entenda, ela é expressa. Vamos entrar um pouquinho na teologia. A gente está falando: mas Deus não é assim, Deus não é assim. Será que Deus é assim? Ele tem a divisão de papel. Você vê que, se a gente for para o Gênesis, e criou Deus dos céus e a terra, a gente vê o Pai criando. E criou Deus dos céus e a terra. E o Espírito Santo parava sobre a face das águas. Olha a divisão de papéis. Olha enquanto um cria o outro, o que o outro está fazendo. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai entender o quê? Que o Pai amou, Cristo morreu, mas quem convence? É o Espírito Santo. Cada um tem seu papel. Cada um tem seu papel. A gente vai ver no batismo de Jesus os 3 discípulos fazendo o filho sendo batizado, cumprindo a ordenança, o pai dizendo que ele era o filho amado da falsa fantasia, e o Espírito Santo em forma de pomba ali fazendo o papel de confirmar. Então nós vemos a divisão de papel expressa na Trindade, da mesma forma que ela vai ser expressa na família. Isso. Não tem pra onde correr. Isso. Só para fechar esse ponto, nós temos tempo? Só para fechar esse subponto, irmão, eu vou ler Gálatas 3, versículo 28, tá, que eu anotei aqui, que é o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
não há diferença. Nós somos iguais perante Deus, homem e mulher, só com papéis diferentes, mas diante de Deus nós somos iguais, irmãos, iguais. Temos tempo para a gente recomeçar? Vamos voltar, melhor. 30 segundos. 30 segundos? Nós vamos voltar. 2 minutinhos a gente está voltando. Pronto, estamos de volta, meus queridos. Vamos recomeçar. Onde nós terminamos, nós estamos no ponto 2, no subponto de número 3. A reverência devida ao marido. A reverência devida ao marido. Vamos ler. O amor ao marido, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca. Lembre dessas palavras ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Esta reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar a seu amado. Essa postura demonstrada quando ela apoia e ajuda a sua tarefa de liderar. Significa que pessoas participam das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido, irmão José. Eita glória! É a palavra que autoriza, quer dizer buscar o bem do outro, sem se portar primeiramente com o seu. Não vai se portar com o seu bem. É como eu sempre costumo fazer esta pergunta para os jovens, quando a gente está num assunto relacionado à família, e eu pergunto, às vezes a pessoa está namorando, então quem namora, quem quer casar, e eu pergunto, a gente casa para ser feliz? Aí a resposta deles vem na ponta da língua. Lógico, se eu me caso, é para ser feliz. Geralmente quase 100% dos jovens que a gente faz essa pergunta, a resposta é a mesma. A gente casa para ser feliz, quem quer ser infeliz? Aí eles ficam porque eu digo, então já começou errado. Porque aí entrou o egoísmo. Nós não casamos para ser feliz, mas para fazer o cônjuge feliz, que aí é o altruísmo. O altruísmo. Buscar sempre o bem-estar do outro. Essa é a forma do marido exercer o seu papel na família. Buscar o bem-estar da esposa sem antes querer se preocupar com si próprio. Deixa que ele, quem vai cuidar, é a esposa. Esse amor altruísta serve de quê? Ao propósito divino de ser, esse amor serve ao propósito divino de capacitar, quando o homem procede assim, capacitar a esposa de ser recíproca ao marido. E o que é essa reciprocidade? É dar ao outro o que ele precisa. Quando o homem ele expressa pela mulher esse amor altruísta, aí a mulher ela também expressa essa reciprocidade, ou seja, ela passa a se interessar, a dar ao marido ao que ele precisa. Isso ela faz de uma forma espontânea, ela faz com amor, ela faz por amor. Ela ajuda, né, professor Bertoldo? Ela ajuda na tarefa de liderar. Com certeza. Quando a gente fala de disciplina, quando a gente fala de hierarquia, a gente já vai para a disciplina. Na hierarquia existem duas coisas que parecem ser iguais, mas são diferentes. Existe a superioridade hierárquica e existe a precedência hierárquica. A superioridade é quem está acima de quem. Como nós vimos na palavra, não tem ninguém acima de ninguém. Mas existe a precedência hierárquica. A precedência não é acima, é quem passa à frente. E a precedência hierárquica, quem tem é o homem. Ele é quem passa à frente, ele não está acima, ele vai à frente. Quando a gente falou no tópico aqui, foi lido pelo nosso pastor, quando a esposa ela não deve se comportar de forma opositora,
e nem opositora e nem desautorizadora. Desautoriza a Nem autoridade. desautorizando. Irmãos, quando nós vemos exemplos na Bíblia de que quando isso acontece, a carroça desanda no linguajar bem nordestino. Você vê que na precedência hierárquica, que na frente, nós tínhamos o patriarca Abraão, detentor da promessa: a ti farei uma grande nação, de ti suscitarei a nação de Israel, tu vais ser abençoado, todas as nações vão ser benditas em teu nome. Aguarda aí, fica na brecha. Quando a esposa, talvez ainda com as melhores das intenções, estava a nossa irmã Sara, querendo ajudar o esposo, mas tomou a frente. Pega a minha serva, o que é dela é meu. Logo a gente tem um filho, nasce Ismael. Não era isso que Deus tinha proposto. Não era isso que Deus tinha proposto. Mas ela tomou a frente. E por ela ter feito isso, nós temos consequências até os dias de hoje. Foi como eu falei no tópico passado. Quando a mulher entende o seu papel, aí nós temos uma sociedade saudável. Com a atitude de Sara, que aí eu entendo, eu não sei se os meus colegas, meus irmãos vão entender, mas eu entendo que isso foi uma atitude não opressora, mas ela desautorizou naquele momento ali. Ela não estava ali de comum acordo. Ali foi uma atitude impensada e causou o que causou. E isso, se repetir hoje, vão acontecer as mesmas coisas. Então, minha amada, deixe o líder liderar. Deixe o varão tomar a frente. Mas se der errado, Deus cobra dele. Deus vai cobrar dele. Ainda sobre a reciprocidade, o homem necessita de respeito e a mulher necessita de ser amada. Glória a Deus. Que o homem requer da mulher o respeito e a honra. Isso. E em contrapartida, ele fala mais alto, irmão José. Ele ama a sua esposa. Olha. Que é o que ambos necessitam. Isso. Quer completar? Pode Só completar. dizer assim, mulheres, respeitem os vossos maridos. Isso é bíblico, né? Fala de Deus. Maridos, Tá lá, cara. amem a sua esposa. Desse jeitinho, para dar certo, meu irmão. Obedeça o seu papel dentro da família, ok? Nós já falamos do esposo, já falamos da esposa e agora vamos falar dos filhos. Ah, vou falar do meu filho. Não, vamos falar de nós também somos filhos. Isso, eu sou filho, ele aqui é filho. Todos nós somos filhos. A conduta do crente como filho. Eita Jesus. A responsabilidade dos pais, irmãos, isso bate. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Sabe, irmãos, só para dar uma cutucadinha. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que ela não esconde absolutamente nada, né? Aquilo que aconteceu com aqueles homens que nós enaltecemos, que nós admiramos, né? A Bíblia fala do que eles fizeram de correto e fala também do que eles fizeram de errado, tá certo? Então nós vamos ver na história bíblica que a responsabilidade, irmãos, como pai, como chefe de família, muitas vezes alguns desses homens eles deixaram a desejar. Quando nós olhamos a história de Davi, pelo amor de Deus, irmão, Davi foi um rei, ó o patamar dele, mas em casa, lá embaixo. Na casa de Davi aconteceu estupro, o incesto, aconteceu assassinato, aconteceu rebelião, dentro da casa do rei Davi. Não é o rei da história de Israel. Um homem segundo o coração de Deus, né? Mas que dentro da sua casa, meu irmão, ele deixou a desejar. Ele não cumpriu a responsabilidade que ele tinha como pai. Nós vamos ver Eli também outro exemplo, sacerdote Eli. A sua casa foi destruída porque ele não conseguiu cumprir o papel de pai. E nós vamos ver em outros casos, meu irmão, como Isaac e Rebeca, que fizeram uma preferência entre um e outro dos filhos também.
Responsabilidades que nós vemos que não foram cumpridas e que estão na Bíblia para que eu e você venhamos a entender, meu irmão, e pôr em prática exatamente isso aqui, o ensino deles, o ensino da palavra. Como não fazer. Como não fazer. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego padeia, significa orientação ou treinamento ou ensino para o desenvolvimento do caráter e pronta à obediência das normas. Irmão, nós estamos criando nossos filhos como manda a palavra. Hoje existe uma coisa chamada, né, terceirização. Fala, meu Deus do céu. A gente terceirizou a educação dos nossos filhos. Mas foi pra avó. Foi quando vai para a avó, menos mal. Quando eu dou para a vizinha, quando eu dou para a babá, pior. Quando eu atribuo a educação dos meus filhos à professora do colégio, Professora, para a igreja, a tia da salinha. a tia da salinha. A gente quer se livrar. E ainda tem o pior. Quando eu boto a internet para educar meu filho, a galinha pintadinha para educar meu filho, a Peppa Pig para educar meu filho. Aí deixa o menino aí, o menino passa o dia todinho aí, não dá trabalho. O menino passa o dia todinho na tela do computador, da TV, não dá trabalho. A gente está tropeçando nessa educação. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Doutrina e disciplina. Eu separando aqui esse versículo, capítulo 18 de Gênesis, versículo 19, quando Deus fala a respeito de Abraão, diz: porque eu o tenho conhecido, que ele, que Abraão, há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Pronto. Ainda se tratando do sacerdócio do homem no lar, da liderança do homem no lar, o pai, ele tem esse papel preponderante de ensinar, de educar os seus filhos, ensinando desde o colo da mãe, já ir conversando e ensinando. Quando nós, mesmo dentro da igreja, quando nós perguntamos aos pais: quando foi que você assentou-se com seu filho, com a sua filha, para ler e meditar num versículo da palavra? Veja você, aí faça a pergunta e olhe nos olhos dele, que os olhos não mentem. Vê logo que causa logo aquele espanto, porque ele vai querer caçar na mente e não vai encontrar. Quando isso aconteceu? Eu quero filhos bons, eu quero filhos obedientes, eu quero filhos saudáveis, eu quero filhos submissos. Mas como é que eu estou tratando a educação dos meus filhos? Falando de um contexto em geral. Aqui já foi falado que uns preferem a terceirização, né? Transferindo a sua responsabilidade de pai e de mãe a uma outra pessoa que nem da família não é. Que às vezes tem uma conduta totalmente diferente daquele que você requer para o seu filho. Tem um comportamento totalmente diferente. Mas você deixa os seus filhos aos cuidados exatamente de outras pessoas, quando aquela responsabilidade é sua, de ensinar, de educar, de corrigir os seus filhos. E ninguém pode criar um filho sem disciplina, porque isso é bíblico. Tem que haver normas, limites. E uma pessoa que não é o pai e a mãe vai querer pôr essas normas, esses limites, ele, quando começa a entender, não vai aceitar: você não é meu pai, você não é minha mãe. E o pai e a mãe têm essa autoridade de impor norma e limite. Então o pai, a palavra diz que quando o pai ele disciplina o filho, é de uma forma corretiva e educativa, é na preparação. Como eu sempre costumo dizer, que nós não criamos filho para nós, porque nós criamos filho para Deus. Nós não criamos filho para nós nem para o mundo, que o mundo já é do maligno.
mas nós devemos educar e preparar os nossos filhos para enfrentar o mundo, porque logo logo ele vai começar a andar com seus próprios pés, como disse, né, desde o tempo dos nossos avós. A educação do nosso tempo, né, irmão José, a minha e a sua, o Wallace talvez, a do Bertoldo é mais pra cá, né? Mas a disciplina, a minha disciplina, a disciplina do irmão José aqui, ela tinha a Havaiana de pau, ela era corretiva, Corretiva, né? mas era também instrutiva. Tinha até os ex. Ela era instrutiva, mas também era corretiva. Tá certo? Mas hoje nós não podemos mais fazer isso, né? Tanto na lei da palmada aí, né? Que nós não podemos. Eu não estou falando que você tem que bater no seu filho, não. Nós não estamos falando isso. Nós não estamos falando. Isso é antibíblico também. Mas muitas vezes, irmão, o filho tem que ser corrigido, ele precisa ser corrigido. Eu agradeço a Deus e aos meus pais pelas lapadas que eles me deram. Faça uma pesquisa rapidinho, dê uma olhadinha lá no passado, né? E vê a quantidade de crimes no meu tempo, no tempo do irmão José, no tempo de pessoas mais antigas. Você vê a quantidade de crimes naquela época e veja hoje, tá certo? Veja hoje. Será que essa disciplina, né, que nós estamos colocando na nossa família não está atrapalhando, não está acrescentando esse índice? Aonde é que nós estamos errando? Rapaz, eu nasci e fui criado na periferia de Fortaleza, num bairro perigoso. Como falei, filho de mãe separada. Aqui eu tinha à minha disposição droga e crime, mas minha mãe, como o irmão José falou, me instruiu no temor do Senhor. Meu pai nasceu há 40 anos aí para cair no mesmo bairro. A criminalidade naquela época já existia. E ele me conta uma história que ele chegou num campo para jogar bola, uma tarde. E no campo tinha uma roda, passando o velho e o cigarrinho. E quando ele chegou, o rapaz chegou para ele e disse, o nome do meu pai também é Bertoldo, disse, Bertoldo, vai, essa é tua. E ele disse que pegou, olhou e pensou, se o meu pai, meu avô, que também era Bertoldo, se meu pai souber, eu apanho muito. E ele, não quero não. Olha aí, olha a eficiência do negócio. Olha a eficiência do negócio. Outra coisa, o irmão José foi muito sábio em dizer que os pais têm o dever de instruir seus filhos na palavra. Irmãos, eu vou dizer, na qualidade de superintendente da escola bíblica dessa congregação e de obreiro, eu tenho que já vou para 10 anos de obreirado nessa congregação, e 10 anos de obreirado é muito tempo de portaria, é muito tempo de corredor, e o que tem de crianças de 14 anos abaixo que vem para a igreja com todo mundo, vem com celular, vem com tablet, vem com xilito, vem com bombom, mas não vem com Bíblia. E eu pergunto, irmão, fulaninho, cadê sua Bíblia? Papai e mamãe não comprou para mim ainda. Eu dou tudo pro meu filho, eu dou o celular, dou o computador que ele quer e tudo mais, mas eu não dou essencial a Bíblia. Para fechar, admoestar a palavra, sim, mas nós temos muitos assuntos que a gente vive em sociedade, irmãos. Enquanto não formos transladados para a glória, enquanto Jesus não vier buscar a igreja, nós estamos no mundo. Tem assuntos que os pais não conversam com seus filhos. Sexo é um deles. Não se conversa de sexo com os filhos. É constrangedor, é pecado, é feio. O que é isso, irmão? Se você não conversa de sexo com seu filho, você pode ter certeza, pode dormir com essa certeza. Alguém conversa. E não vai ensinar do jeito que é para ser. Outra coisa que não se conversa com os filhos, quando vai ver já é tarde. Drogas. Não se conversa. Aí quando vai ver já é pedindo ajuda ao pastor, alguém, que o menino já está. Outra coisa, não se importa com quem os filhos estão andando. Vovó já dizia, anda com ministro de Duanas, Que eu te direi quem tu és. quem se junta com porco, Fala, meu Deus do céu. farelo come. Irmão, é dura a palavra, mas é. Ela foi educada a dizer Videogame. O que está usando o celular, o que está vendo. O que tá, não sabe o que é que está vendo, porque lá em casa eu não tem senha em celular. Não tem senha. Por quê? O que é que está escondendo que eu não posso ter?
O que é o pai ou mãe, eu não posso ver. Não, mas então é porque eu vou ali, eu não quero que ninguém mexa. Ok, por mim é assim, eu tenho acesso à sua senha. Irmãos, são pequenas atos. Isso é invasão de privacidade, é arbitrariedade. Deixa a mídia falar o que quiser. Vou dizer, não é o apresentador do telejornal que bota arroz e feijão na tua casa e que vai lidar com o teu problema quando o teu filho der. Não é ele não. Não é ele não. Vigie. Portas fechadas, não. Portas abertas. Qual o problema da porta estar aberta? Qual é o problema? O dono da casa é você, a dona da casa é você, a casa é sua. Exerça a sua autoridade, a casa é sua. Cuide dos seus filhos. Se você não cuida, você pode ter... Olha, Satanás não brinca. Satanás nunca brincou com os filhos. Só este ponto, irmão, só esse ponto aqui dá uma aula de 2 horas. Só esse ponto aqui, essa conduta do crente como filho. Ensina o menino no caminho, Bertoldo, exatamente o que você falou. Ensina o menino, no caminho, é você com ele, observando, vigiando, vendo o que é que ele está fazendo. É no caminho, não ensine o caminho, não. É no caminho. Você tem que estar com ele. Vamos correr aqui, porque senão nós vamos chegar a meio-dia. Vamos para o segundo subtópico aqui. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para esta postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida. Veja que é divina, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar este ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento, irmãos, em caso de necessidade. Viu o que é que você está trazendo para o seu pai? Está deixando o bichinho passar necessidade. Porquanto a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para toda a vida, irmãos. Vamos comentar um pouquinho aqui para nós correr um pouquinho, irmãos. Me diga uma coisa. Esse mandamento, irmãos, ele vai cumprir na minha vida e na tua vida se eu quebrar princípio? Eu vou ser abençoado se eu não honrar meu pai e a minha mãe? Em hipótese alguma. Olha, a gente vai ver, a gente pode aprender com grandes sociedades. A gente tem aqui a previdência, né? O pai da gente sustenta a gente, sustenta o filho, até o filho casa, vai-se embora, o pai fica em casa o velho, a velha fica em casa, só comendo aposento e por aí vai. Só vai lá quando o velho está doente, quando morre. Essa aqui é a verdade. Na sociedade chinesa, na sociedade oriental, na China, por exemplo, não tem aposentadoria. Sabe disso? Tem não, né? Tem não. Sabe quem que cuida dos idosos? Os filhos. Lei. Força de lei. Aqui no Brasil, é lei também, é crime de esfera penal, abandono material. Se a tua mãe ou teu pai depende de ti para ser sustentado, é obrigação tua. Ah, mas eu estou falando de lei, mas é bíblico também. A honra ela é excedente a isso. A honra não é para chegar benção pai, benção mãe. Não. Isso está também. Isso faz parte. É uma formalidade sua que você expressa. Benção mãe, benção pai. Que até isso a gente está perdendo na sociedade. Não perdendo, tem mais não. Mas a honra ela é algo. Olha, a gente vê que José passa o que passa, sofre o que sofre. Ascende ao posto de governador da maior nação, império da sua época. Quando ele recebe seu pai, diz o quê? Que ele se prostra. Ele se prostra. Porque ali era o pai. Ele podia ser governador do Egito, mas na casa de Jacó, ele era o filho caçula. Eu, ainda sobre esse assunto, fui observando e meditando nesse versículo que fala sobre o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa para que os teus dias sejam longos na terra. Quando os filhos ele cumprissem o mandamento, independente que fosse cristão ou não, católico, e honravam seus pais, ou seja, respeitavam, eram submissos, eram obedientes,
era comum você ver na sociedade um pai com 90 anos falecer e seu filho com 70 anos se aposentar. Ou seja, o filho já tinha vivido já 70 anos até ali, vida longa. Como esses princípios foram quebrados e hoje os filhos desonram os pais, desrespeitam os pais, o que é que nós estamos vendo? São os pais sepultarem os filhos prematuramente, tem a vida ceifada prematuramente. Por quê? Porque a promessa não alcançou por causa da desobediência. Isso é uma verdade, que a palavra de Deus ela não se contradiz. Se hoje os filhos desobedecendo como desobedecem os pais, vivesse aí 70, 80, 100 anos, isso quer dizer que a palavra estava se contradizendo. Mas não. Mas nós estamos vendo aí a juventude com 15 anos, 10 anos, 12 anos envolvidos em filhos morrendo tão prematuramente, porque a vida não é longa, porque quebraram esse princípio, não honram nem obedecem o pai, não cumprem o mandamento, e a promessa também não chega a essa. Honrar, irmão, honrar não é somente você chegar para o pai e dar um presente, não, irmão. Não é, isso não é, isso faz parte, mas não é. Honrar é você respeitar o nome do seu pai. Isso é honrar o seu pai. Pequeno exemplo, Jó. Quando Deus chega para o diabo e diz: viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente, né? E que se desvia do mal. Jó, estava honrando O nome de Deus. o nome de Deus com as suas atitudes. Isso é honra. O pai dele falou, né? Pegou, ele pensou, Honrou o pai, honrou. Isso é honrar. Não vou fazer isso em respeito ao pai, isso é honrar o pai. Mandamento com promessa é o terceiro subponto, irmão. Nós já estamos muito além. Tem assunto demais, mas a gente está cortando já. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, irmãos, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí tem mais, ó. Estas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, embora as dádivas espirituais estejam implícitas. A ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecer e honrar os seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio, à ordem de Deus, que é segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, e recompensa com as benesses especiais. Para finalizar, irmãos. Honra teu pai e tua mãe. Falamos da questão sanguínea, mas ela vai além disso. Nosso pastor já deu o primeiro exemplo. Quando eu honro, quando eu dou um bom testemunho, eu estou honrando o nome do meu pai, Deus. Mas entenda que isso vai muito além também. Seu pastor é o seu pai na fé, é o seu pai espiritual. Honre-o também para que te suceda bem o que vai fazer. Seja obediente aos seus pais, aos seus líderes espirituais. O pai e a mãe é representação de liderança, de autoridade que é exercida sobre você. E a partir do momento quando você entende esse princípio, você respeita seus pais, você respeita seus líderes, você respeita seus professores, você respeita seu Deus. Quando você não respeita pai e mãe, você não tem mais ninguém. Tem um ditado muito antigo, lá vem a conversa, puxar a conversa, que diz que o costume de casa Vai atrás. Então, quando eu desrespeito o meu pastor, quando eu desrespeito o professor, quando eu desrespeito a autoridade fora, é porque eu desrespeito o meu pai dentro de casa. Aquele que é rebelde em casa, ele é rebelde aonde ele for. Fecha aí, irmão José. Vamos fechar. Nós passamos o dia todinho. Aquele que é rebelde em casa, que é insubmisso em casa, ele não é bem sucedido no trabalho. Aonde ele for, ele é problema, porque o problema está nele. Porque o caráter dele está deformado. Né? Desse jeito. Está deformado. Não, ou seja, não foi formatado o caráter correto, dentro do padrão divino. Amém? Pronto, vamos fazer a conclusão, irmãos. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a esposa,
E a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Os pais o dever de educar os filhos segundo as Escrituras. Os filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor e o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Glória a Deus. É assim que funciona, irmãos. A educação começa dentro da sua casa, dentro da minha casa. Tá certo? Ensine princípios bíblicos para os seus filhos. Você quer um exemplo, irmão? Essa pandemia foi uma bênção. Porque só assim os filhos se reuniram, voltaram a se reunir na mesa com o pai. Só assim eles voltaram a participar das refeições com a família. Foi graças a essa pandemia. Tá certo? O culto doméstico ele foi restabelecido nesse tempo, irmão. A gente está esquecendo do culto doméstico. Então, se você quer uma família alicerçada, uma família que conheça a palavra de Deus, que cumpra os princípios bíblicos, irmão, nós temos que voltar, nós temos que voltar à instituição do culto doméstico. Nós temos que voltar ao jantar, ao almoço, ao café. Eu sei que hoje é complicado, mas pelo menos uma vez por semana, reúna a sua família na sua casa, ao redor da mesa, converse com eles. Tá? Isso são princípios bíblicos. Obrigado, irmãos. Nós passamos do tempo, porque a aula é boa demais. A aula, o assunto é muito... E se a gente quisesse ainda dava para puxar muita coisa aqui. Dava. Professor José, você vai fazer a oração final. Quero desde já agradecer a todos. Isso. Que esta que foi ensinada aqui possa lhe ajudar você na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Isso é o nosso desejo do nosso coração. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, ministrando a tua santa palavra, Senhor. Pai Santo, que aquilo, Senhor, que do Senhor foi ensinado através desta aula, Pai. Meu Deus, aonde esta vida, Senhor, foi alcançada através, Senhor, desse vídeo. Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, se faça presente. Em nome de Jesus. Para que esta palavra, meu Pai, ela venha, meu Deus, Glória. ser proveitosa, ser de grande relevância, meu Pai, para esta família, Pai. Obrigado. Que está, Senhor, passando, enfrentando dificuldades, Deus, Pai. misericórdia. Que os desses pais que estão com dificuldade na educação dos filhos, meu Pai. Vamos à frente, assim. Meu Deus, que esse Orienta. marido, essa esposa, meu Pai, tem dificuldade de expressar esse amor mútuo pelo Jesus. outro, meu Pai. Entra com a providência em cada lar, em cada família. Faz Pai. assim, Deus. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Fernandes, Da graça. o nosso professor todo, Pai. Meu Deus, e a toda a sua Amém, igreja, Deus, Senhor. vamos. Abençoa-nos, ó Pai, dando graça e sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus. Assim te louvamos e te agradecemos. Glória a Deus. Rapidinho. Semana que vem, tudo indica que estaremos aqui de forma presencial. Né? Tudo indica que voltaremos Sim. à nossa aula aqui na igreja. Porém, as lives vão continuar porque nem todos poderão estar. Somente 20% da nossa capacidade. Então, teremos aqui, para quem vier, classe única. Não teremos classe das crianças, somente dos 14 anos acima, é isso? Dos 14 acima. Dos 14 acima que vierem, teremos classe única. E o tema da aula da semana que vem é a batalha espiritual e as armas do crente. Eita. Então, meus amados, Efésios 6. Efésios 6, convido a você que venha com entusiasmo de aprender, porque esta é a lição de encerramento do trimestre. Não vamos ter aquele encerramento como fazemos, né, com o café da manhã, por razões óbvias, mas o sentimento é o mesmo. Estaremos aqui em encerramento de trimestre, com esse título de aula excepcional. Conto com a sua presença até semana que vem. A paz do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Pai do Senhor.